Imagine uma cidade onde os trens chegam tão frequentemente que quase nunca é preciso ver o horário. Uma cidade onde trens vermelhos deslizam entre ruas vibrantes e subúrbios tranquilos, formando uma rede ferroviária urbana que opera como uma máquina ajustada. Bem-vindo a Copenhague, lar do STOG, um dos sistemas ferroviários urbanos mais eficientes da Europa. O STOG não é apenas um meio de transporte, é um ótimo exemplo de planejamento urbano e uso do solo eficiente. Operando em sistema segregado e trilhos duplos, o STOG não compartilha trilhos com trens de carga ou longa distância. Com ausência total de passagens de nível, a rede garante um alto nível de segurança e reduz significativamente os atrasos. Servindo como a espinha dorsal do extenso sistema de transporte público de Copenhague, o STOG transporta aproximadamente 350 mil passageiros todos os dias, um número que continua crescendo. Esse aumento reflete a expansão das áreas metropolitanas ao redor da capital da Dinamarca, que agora abriga mais de um quinto da população do país. Em 2024, o STOG alcançou uma impressionante taxa de pontualidade de 96%, estabelecendo um novo padrão de confiabilidade e eficiência. Mas como essa rede se tornou uma parte tão essencial da vida cotidiana em Copenhague? O que a torna tão confiável e por que ela é frequentemente vista como um modelo para sistemas ferroviários urbanos em toda a Europa? Para responder a essas perguntas, precisamos olhar para a história e o desenvolvimento do STOG, um sistema ferroviário que ajudou a moldar o crescimento e a mobilidade de Copenhague por quase um século. Mas antes de mergulharmos na fascinante história do STOG de Copenhague, um lembrete rápido. Se você curte conteúdo aprofundado sobre ferrovias, curta o vídeo, inscreva-se e ative o sino para não perder novidades. Isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado aos apoiadores no Patreon e assinantes do YouTube. Suas contribuições tornam tudo isso possível. Sem vocês, o canal não continuaria funcionando. Se você quiser apoiar nosso trabalho e ter acesso a benefícios exclusivos, confira os links na descrição. E não se esqueça, também temos ótimos produtos com tema ferroviário disponíveis, então não deixe de dar uma olhada. Agora vamos explorar a história do icônico STOG de Copenhague. O sistema STOG tem suas origens no final do século XIX e início do século XX. Essas linhas foram inicialmente construídas para fornecer transporte de passageiros entre as áreas residenciais e o centro da cidade de Copenhague. A ideia de eletrificar a rede existente foi proposta no relatório de 1929 da Comissão de Eletrificação, que recomendou primeiro eletrificar as linhas de Copenhague a Klampenburg e a linha Frederiksburg van Lisse-Hellers, o Ellarap. A eletrificação começou em 1930 e o primeiro trecho de Klampenburg a Hellerhoop e de Van Lusse a Frederiksburg foi inaugurado em 1934, tornando-se a primeira linha ferroviária eletrificada da Dinamarca. Com o tempo, o sistema STOG expandiu-se bastante. Marcos notáveis incluem a inauguração da linha Valby-Van Loos em 1941, sua extensão até Ballerup em 1949 e Finnbergarnes, e finalmente sua chegada a Frederiksund em 1989. A linha da Baía de Koga foi ampliada por etapas de Eblesbro a Vallensbæk em 1972, na Vallensbæk a Rundide em 1976. Rundide a Solrudstrand em 1979 e até Kuga em 1983. Desde 1978, toda a rede opera com apenas um maquinista a bordo, sem cobradores ou qualquer outro funcionário no trem. O surgimento do metrô de Copenhague, posteriormente, levou a ajustes na rede, com algumas linhas originais do STOG sendo fechadas. Hoje, o sistema STOG
abrange aproximadamente 170 quilômetros, consistindo em uma rede de bitola padrão com via dupla, exceto por um curto trecho de 700 metros em via única em uma ponte próxima à estação Farum, que cruza o rio Moliuan. A rede inclui 87 estações, das quais 32 estão localizadas nos municípios centrais de Copenhague e Frederiksberg. As operações são gerenciadas pela empresa estatal DSB, enquanto a infraestrutura ferroviária é mantida por outra entidade estatal, Baned e Mark. A rede é composta por 7 rotas principais: A, E, B, B, X, C, H e F, cada uma com seu próprio horário, destinos e padrões de paradas. O trajeto dos subúrbios ao centro de Copenhague dura cerca de 40 minutos. Estruturalmente, o sistema STOG de Copenhague é organizado em linhas radiais que se estendem a partir do centro da cidade, complementadas pela linha circular, designada como linha F, uma rota circular que conecta distritos importantes sem passar pela área central. As linhas radiais funcionam como corredores principais, conectando Copenhague às comunidades suburbanas próximas. Rotas notáveis incluem a linha A de Solrud Strand, a Hillerud, a linha B de Farum, a Høje Tostrup, a linha C de Frederiksund, a Klampenburg, a linha E de Kirgis a Holte e a linha H conectando Bellerup e Ustaport. A linha circular funciona como um desvio eficiente ao redor do centro de Copenhague, ajudando a aliviar a congestão. Para aumentar a capacidade durante os horários de pico, serviços expressos como a linha BX estão disponíveis para acomodar volumes maiores de passageiros. As estações no centro da cidade recebem trens aproximadamente a cada 2 minutos, enquanto as rotas suburbanas normalmente oferecem partidas a cada 5 a 10 minutos, com intervalos mais longos aos domingos. Alimentada por uma rede aérea de catenária elétrica que fornece 1.650 cinto corrente contínua através de 38 estações de alimentação, a infraestrutura da S no TOG garante operações confiáveis com perdas mínimas de transmissão. De 1975 a 2022, o sistema utilizou uma tecnologia proprietária de sinalização em blocos fixos, conhecida como HKT, que se comunicava por meio de laços de indução, aumentando significativamente a segurança e reduzindo as distâncias de frenagem. Em 2011, o gestor de infraestrutura Banedanmark iniciou uma grande atualização, substituindo o HKT pelo TrainGuard MT da Siemens Mobility, um sistema controle de trens baseado em comunicação de controle de trens, baseado em comunicação de última geração. A atualização trouxe sinalização em blocos móveis, permitindo rastreamento em tempo real e reduzindo o intervalo mínimo entre trens de 120 para 90 segundos. A transição para o controle de trens, baseado em comunicação, começou no trecho Hillerud-Jägersborg em 2016 e foi concluída com sucesso no final de setembro de 2022, melhorando substancialmente a segurança, a eficiência e a capacidade. Com o acordo de 2011, a Siemens Mobility firmou contratos extras de 270 milhões de euros com Banedanmark e DSB para melhorias em infraestrutura e equipamentos de bordo. Entre 2030 e 2033, toda a rede STOG de 170 quilômetros passará para operação totalmente automatizada e sem condutor, começando pela linha F de Copenhague até Hellerup. Os testes estão previstos para começar em meados de 2030, com o início do serviço regular de passageiros programado para o final do ano. Durante essa fase de transição, os trens semi-automatizados existentes operarão juntamente com a nova frota automatizada, até a entrega final dos trens sem condutor em 2038. A DSB planeja concluir a aquisição desses 226 novos trens automatizados sem condutor até o primeiro semestre de 2025, o que será discutido posteriormente. O STOG
TOG de Copenhague opera dentro de um sistema tarifário dividido em 8 principais zonas tarifárias. As zonas 1 e 2 cobrem o centro da cidade, enquanto as zonas externas se estendem para as áreas suburbanas. Os preços dos bilhetes dependem do número de zonas percorridas, com uma tarifa mínima que cobre 2 zonas. Esse sistema tarifário é totalmente integrado entre os diferentes tipos de transporte público, o que significa que um único bilhete pode ser usado no SDG metrô, ônibus, trens regionais e até mesmo nos ônibus aquáticos. Isso permite que passageiros troquem entre diferentes meios de transporte facilmente, facilitando a locomoção por Copenhague e região. Usuários frequentes têm opções mais econômicas com passes mensais e cartões de viagem do que comprando bilhetes avulsos. O sistema é totalmente digital, com passagens por aplicativos, máquinas automáticas ou pelo popular Reiskort, cartão recarregável que calcula a melhor tarifa conforme a viagem. O TOG de Copenhague recebeu entre 111 e 116 milhões de passageiros por ano, mantendo números estáveis de 2014 a 2019. No entanto, o impacto da Covid-19 em 2020 levou a uma queda acentuada, reduzindo o número de passageiros para menos de 80 milhões. A queda continuou em 2021, marcando um dos níveis mais baixos de passageiros já registrados. Em 2022, a rede STOG recuperou significativamente o número de passageiros, atingindo quase 100 milhões novamente. A tendência de alta continuou em 2023, trazendo o sistema próximo aos níveis de uso anteriores à pandemia. Observa-se padrão semelhante ao analisar o total de quilômetros percorridos pelos passageiros. Antes de 2020, usuários do STOG percorriam mais de 1,3 bilhão de quilômetros por ano. Isso caiu drasticamente durante a pandemia, atingindo seu ponto mais baixo em 2021. Desde então, o número de passageiros se recuperou, destacando a importância do STOG no transporte público de Copenhague. De acordo com os dados mais recentes da DSB, 96% dos clientes chegaram no horário em 2024, uma leve melhora em relação aos 95,9% em 2023. Isso representa o melhor desempenho de pontualidade na história recente do STOG. A DSB utiliza uma metodologia específica para medir atrasos, que inclui uma tolerância de 3 minutos. Trens com mais passageiros têm maior peso nas estatísticas. Essa abordagem ajuda a fornecer uma reflexão mais precisa da experiência geral do cliente. Ao longo das décadas, o sistema STOG teve 4 gerações de material rodante. Atualmente, apenas a 4ª geração está em operação, após a aposentadoria dos trens da 2ª e 3ª gerações em 2007 e 2006, respectivamente. Lançados em 1996, os trens STOG de 4ª geração têm design robusto, laterais curvas e recursos modernos como ar-condicionado, videomonitoramento e frenagem regenerativa. Essas melhorias aumentam tanto o conforto dos passageiros quanto a eficiência energética. Os trens, fabricados pela Alstom Link, Hoffmann, Busch e Siemens, têm 2 variantes: classe SA com 8 carros e classe SC com 4 carros. Atualmente, 105 unidades da classe SA e 31 da classe SE estão em operação. Apesar de atingirem até 120 km por hora limites operacionais, sobretudo pela sinalização, muitas vezes reduzem a velocidade em partes da rede. A 5ª geração dos trens STOG deve estrear por volta de 2030 e será totalmente autônoma, sem maquinista. Os testes dos novos trens automatizados devem começar em 2028, na linha circular, entre Nova Ellerbjörg e Hellerup, primeiro trecho da rede com automação total.
3 fabricantes, Alstom, CAF e um consórcio Siemens-Stadler, foram pré-selecionados e a DSB planeja conceder o contrato durante 2025, como mencionamos anteriormente. Embora o sistema S-TOG de Copenhague já seja uma rede bem estabelecida e eficiente, vários projetos interessantes estão sendo planejados para torná-lo ainda melhor. Uma das propostas principais é construir um novo túnel norte-sul por áreas densamente povoadas para lidar com a alta frequência de trens, atualmente 30 por hora em cada direção entre Diebelsbro e Svanemolen. Há discussões sobre estender a linha Westbanen de Roya Taustrup até Roskilde, usando os trilhos existentes. Esse projeto ainda estava em análise em 2019. Outra possível extensão envolve a conversão da ferrovia Kistbahn em uma linha padrão STOG, estendendo-se de Klampenburg até Elsinore. No entanto, isso traz desafios, principalmente devido à capacidade limitada disponível no túnel central. Além disso, houve propostas para conectar o aeroporto de Copenhague à rede do S-Train, embora o aeroporto já seja atendido tanto por trens regionais quanto pelo metrô de Copenhague. Isso é tudo para a nossa exploração de hoje do sistema STOG de Copenhague. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos fascinantes sobre sistemas de transporte ao redor do mundo. Quer apoiar o canal e receber algumas vantagens exclusivas? Confira o nosso Patreon e torne-se um membro hoje mesmo. Um enorme obrigado aos nossos incríveis apoiadores. O seu apoio torna tudo isso possível. Não se esqueça de conferir nossos produtos e tornar-se um membro do YouTube para ainda mais vantagens. Vejo você no próximo vídeo.